O Evangelho de Cristo foi chamado para ser a verdade que transforma, que confronta e que nos impulsiona a viver de maneira radical. No entanto, o que vemos nos dias atuais é um evangelho diluído, um cristianismo de fachada, onde as palavras de Cristo são silenciadas para agradar aos ouvidos e não confrontar os corações. O preço dessa omissão é alto. Como disse o profeta Oséias, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Muitos não entendem o peso dessa destruição. A falta de conhecimento não é apenas ignorância, é uma escolha consciente de não buscar a verdade. Ao silenciar a palavra, a igreja perde sua missão de ser sal da terra e luz do mundo. Em Mateus 5:13 e 14, Jesus nos chama para sermos luz, mas como podemos ser luz se nos calamos diante da escuridão que cresce ao nosso redor? A omissão da palavra não apenas enfraquece a fé, mas leva o povo à destruição espiritual. O Evangelho não foi feito para agradar ao homem, mas para transformar sua vida. Quando deixamos de proclamar a verdade com ousadia, trocamos a verdade pela conveniência. A falta de um conhecimento profundo e verdadeiro nos deixa vulneráveis ao erro e à ignorância. Este é o grande engano do cristianismo moderno, um cristianismo sem cruz, sem renúncia, e mais importante ainda, sem a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Estamos vivendo uma era onde muitos desejam ouvir palavras que não desafiem suas convicções, mas ao fazer isso, perdemos o poder de transformação que vem da verdadeira palavra de Deus. O preço de se omitir diante da verdade é a destruição do próprio povo. Não podemos mais permitir que a palavra seja silenciada. O conhecimento é o que nos liberta, e é esse conhecimento que vamos buscar juntos, a partir de agora. Vivemos em uma geração de cristãos acomodados. A rotina tomou conta de muitas igrejas, e o fervor pela verdadeira transformação foi trocado pelo conforto da familiaridade. As pessoas vão aos cultos, ouvem as mensagens e saem do mesmo jeito que entraram, sem uma mudança real. Elas se satisfazem com a religiosidade superficial, sem questionar se estão vivendo de acordo com os padrões elevados de Deus. Em Apocalipse 3:15 e 16, Jesus repreende a igreja de Laodiceia por sua mornidão. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que isso significa para a igreja de hoje? A acomodação espiritual é uma das maiores armadilhas que o cristão moderno enfrenta. Eles se contentam em seguir a rotina, cumprir os rituais, mas sem permitir que a palavra de Deus penetre verdadeiramente em suas vidas e mude suas atitudes, seus pensamentos e ações. Essa falta de ardor espiritual tem um preço. A falta de busca por um relacionamento verdadeiro com Deus gera um cristianismo superficial, onde não há frutos de transformação. Oséias 4:6 fala sobre a destruição pela falta de conhecimento, mas o que acontece quando a falta de conhecimento é acompanhada pela falta de prática? O povo se perde, porque eles conhecem a palavra, mas não a aplicam em suas vidas. Em Tiago 1:22, a Bíblia nos alerta: sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É necessário entender que a rotina não pode ser uma desculpa para a falta de transformação. A verdadeira vida cristã não se resume a um checklist de atividades religiosas. Ela exige uma disposição diária para negar a si mesmo e seguir a Cristo. Em Lucas 9:23, Jesus deixa claro: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A rotina não pode nos fazer esquecer o propósito eterno de seguir a Cristo de maneira radical. Quando o cristão se acomoda na rotina, ele começa a aceitar o mínimo. Ele se contenta com um cristianismo sem sacrifícios, sem desafios, e sem uma verdadeira mudança interior. Ele pensa que vai à igreja, canta umas músicas e ora de vez em quando, e isso é suficiente. Mas a Bíblia nos chama a muito mais do que isso. Em Filipenses 3:14, Paulo fala sobre a meta de perseguir um relacionamento mais profundo com Deus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo não é simplesmente passar pelas atividades cristãs, mas viver para Cristo em tudo o que fazemos, em cada decisão, em cada escolha, em cada pensamento. Essa busca por conformidade com o mundo
onde o cristão se acomoda na rotina, e não busca mais o crescimento espiritual, traz consequências devastadoras. A falta de compromisso com a palavra, e com a transformação espiritual, resulta em uma fé morna, sem poder. Quando a rotina é substituída por um compromisso verdadeiro, a vida cristã se torna uma jornada de crescimento contínuo e de transformação radical. A Bíblia nos chama a renovar a mente, a buscar mais de Deus, e a não nos conformarmos com este mundo. Romanos 12:2. Acomodados pela rotina, muitos cristãos se esquecem de que o Evangelho não é sobre confortos terrenos, mas sobre uma vida vivida para a glória de Deus, uma vida de renúncia, sacrifício e entrega. Quando nos acomodamos, começamos a aceitar a mediocridade, e o resultado é uma igreja sem poder, sem avivamento, e sem impacto no mundo. Deus não nos chamou para sermos morno, mas para sermos cheios do seu Espírito, para levar a sua luz ao mundo, sem medo, sem vergonha e com ousadia. A verdadeira palavra de Deus é confrontadora. Ela não foi criada para agradar, ou suavizar a realidade de nossa condição humana, mas para desafiar, transformar e orientar os cristãos a viver de acordo com os padrões divinos. No entanto, vivemos em tempos onde muitos preferem ouvir palavras que não exigem mudança, que não mexem com o coração, mas que, ao contrário, apenas satisfazem os desejos humanos. O preço de se afastar da verdade é grande. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. A palavra de Deus, muitas vezes, não vende no mercado religioso moderno. As pessoas não querem ser desafiadas a abandonar seus pecados, ou a renunciar à sua própria vontade. Elas preferem ouvir palavras que falam sobre prosperidade, felicidade e sucesso imediato. É o que muitos chamam de evangelho light, ou evangelho de conveniência. Mas o que a Bíblia realmente diz: Jesus não prometeu uma vida fácil, mas um caminho de sacrifício, um caminho que exige compromisso e mudança verdadeira. Em Mateus 16:24, ele nos chama: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra de Cristo não foi feita para agradar, mas para salvar. Hoje, muitas igrejas tentam tornar a mensagem de Cristo mais palatável, mais vendável para as massas. A verdade que confronta é suavizada para se encaixar nos padrões culturais. O mundo moderno quer um Jesus que aceite tudo, que não desafie os comportamentos humanos, que não toque nas áreas que o ser humano prefere esconder. O problema é que, quando a palavra se adapta ao gosto do mundo, ela perde seu poder de transformação. Em 2 Timóteo 4:3, Paulo adverte: porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. As conveniências do mundo têm feito muitas pessoas preferirem ouvir o que satisfaz seus próprios desejos, e não o que é verdadeiro e eterno. A realidade é que a palavra que verdadeiramente salva não se vende facilmente. Ela exige arrependimento, transformação, e muitas vezes vai contra o que o mundo considera normal. Quando as igrejas pregam apenas aquilo que é agradável, correm o risco de perder a essência do Evangelho. O verdadeiro Evangelho não é uma mercadoria para ser comercializada, mas uma verdade que deve ser proclamada com ousadia, sem medo de confrontar. E isso é exatamente o que a Igreja de Cristo deve fazer: proclamar a verdade, não importando as conveniências ou preferências das massas. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos por amor de Jesus. 2 Coríntios 4:5. O nosso objetivo não é agradar a homens, mas glorificar a Deus. Ao silenciar a palavra, e adaptar-se à conveniência dos tempos, a Igreja perde sua missão de ser uma testemunha fiel de Cristo. Em Lucas 9:26, Jesus declara: porque qualquer que de mim se envergonhar e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória, e na do Pai, e dos santos anjos. A Igreja não pode se envergonhar da verdade que Deus nos confiou. Não podemos esconder a palavra por conveniência, ou por medo de ofender alguém. A verdadeira transformação começa quando aceitamos a palavra como ela é, sem modificações, sem adaptações. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3:16. O preço da omissão é alto.
Quando a igreja se cala, ou se adapta, ela falha em sua missão. Em vez de transformar vidas, ela acaba alimentando uma fé superficial, que não consegue resistir às tentações do mundo. A palavra de Deus não pode ser uma opção de prateleira, que você escolhe de acordo com suas preferências. Ela deve ser a base sólida de nossa fé e de nossas ações. Jesus nunca nos pediu para mudar a palavra para agradar aos outros. Ele nos pediu para pregar o Evangelho a toda criatura, e isso inclui pregar a verdade com coragem, e sem medo de repreender o pecado. A conveniência não pode ser a medida da pregação da igreja. A palavra de Deus deve ser proclamada em sua totalidade, como ela é, sem adulterações, sem medo de que alguém se ofenda. Pois a verdade, ainda que seja dura, é o que liberta. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos dias atuais, a mensagem de Cristo tem sido reduzida a um simples truque para a vida cotidiana, um meio para atingir um estado de bem-estar e realização pessoal. Muitos têm encarado o Evangelho como se fosse uma fórmula mágica, uma receita pronta para alcançar o sucesso, a saúde e a felicidade instantânea. O Evangelho, que deveria transformar vidas e nos chamar a viver de maneira radical para Cristo, tornou-se um produto de autoajuda, adaptado para o paladar da sociedade que busca conforto e satisfação imediata. A premissa de muitas pregações contemporâneas é simples: creia em Cristo, e tudo o que você deseja, você terá. Essa abordagem distorce completamente o Evangelho, fazendo-o parecer como um meio para alcançar objetivos pessoais, em vez de ser um convite para morrer para si mesmo e viver para Cristo. Em vez de pregar arrependimento, sacrifício e transformação, muitos líderes cristãos pregam sobre prosperidade financeira, cura instantânea e sucesso material. Essa visão superficial do Evangelho tem como objetivo agradar ao público, não confrontar os corações, e certamente não chama ninguém à verdadeira santidade. O Evangelho não é uma ferramenta para nossa felicidade egoísta, mas uma mensagem que confronta nossa natureza caída e nos chama a seguir a Cristo, mesmo que isso signifique sofrimento, sacrifício e renúncia. Em Mateus 16:24, Jesus disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Aqui, não há promessa de riqueza ou prosperidade material, mas uma chamada a uma vida de compromisso radical. O Evangelho não promete uma vida sem desafios, ele promete a presença de Cristo em meio aos desafios. O grande erro que muitas igrejas cometem é tratar o Evangelho como um produto de bem-estar, semelhante a um programa de autoajuda. Programas de autoajuda podem ser úteis em algumas áreas da vida, mas o Evangelho não foi criado para ser apenas uma ferramenta para lidar com os problemas do dia a dia ou melhorar nossa autoestima. Ele foi dado para nos salvar da morte espiritual, para nos fazer novas criaturas em Cristo, e para transformar nosso coração e nossa mente de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia nos lembra em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação não é sobre nossa felicidade pessoal, mas sobre um novo nascimento espiritual, que nos coloca em conformidade com a vontade divina. A ilusão do bem-estar cristão não só distorce a mensagem do Evangelho, mas também enfraquece a fé genuína. Quando o Evangelho se torna um produto de autoajuda, ele perde sua natureza radical. O cristianismo verdadeiro não é sobre o que podemos ganhar, mas sobre o que estamos dispostos a entregar. O preço de seguir Cristo é alto, mas a recompensa é eterna. Em Lucas 9:25, Jesus pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O verdadeiro propósito do Evangelho não é enriquecer nossa vida de forma material, mas nos levar à verdadeira riqueza espiritual em Cristo. As igrejas que pregam o Evangelho como um produto de autoajuda criam uma geração de cristãos que buscam satisfazer suas próprias necessidades e desejos, em vez de seguir a Cristo e viver para os outros. O foco, então, deixa de ser a transformação interior e o crescimento espiritual, e passa a ser uma busca constante por mais bênçãos materiais, e uma vida sem conflitos. Mas como a Bíblia nos ensina em Filipenses 3:8, na verdade, considero tudo como perda, comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor,
por causa do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, para ganhar a Cristo. O Evangelho não pode ser uma versão diluída e adaptada ao gosto do consumidor. A verdadeira mensagem de Cristo não oferece uma vida sem desafios ou dificuldades, mas uma vida em abundância através da relação com Deus, mesmo em meio ao sofrimento e às lutas. Quando tratamos o Evangelho como um produto de autoajuda, ignoramos a verdadeira mensagem de Cristo, que a vida abundante vem através da cruz, através da morte para o eu, e através da verdadeira transformação em Cristo. A omissão da verdade por parte da Igreja tem permitido que o mundo grite com uma força cada vez maior, espalhando ideologias, valores e comportamentos que vão contra os princípios de Deus. Quando a Igreja se cala, o vazio deixado é preenchido pela voz do mundo, e a sociedade se afasta ainda mais de Cristo. Em vez de ser a voz que confronta o erro e traz a verdade, muitos cristãos preferem ficar em silêncio, temerosos de ofender ou perder a aceitação do público. Mas ao fazer isso, eles abandonam a missão dada por Cristo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. O silêncio da Igreja não só enfraquece a sua influência, mas também permite que o mundo continue se afastando de Deus. A falta de uma posição clara e ousada da Igreja diante das questões sociais, morais e espirituais é um dos maiores problemas da cristandade moderna. O que se vê hoje é uma igreja muitas vezes mais preocupada com sua própria reputação e aceitação do que com a pregação da verdade. Em Efésios 5:11, Paulo nos exorta: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. A igreja não pode se calar diante do mal que cresce ao seu redor. Ela deve ser um farol de luz em um mundo em trevas. A omissão da palavra não é apenas uma falha de comunicação, mas uma falha de responsabilidade. Quando a igreja escolhe não se posicionar sobre temas cruciais, como o pecado, a moralidade e a santidade, ela permite que o mundo dite as regras. O preço dessa omissão é claro: a perda de direção moral e espiritual. Quando a igreja se cala, os valores de Deus são substituídos pelos valores humanos, e a verdade começa a ser deturpada. O mundo grita por uma falsa liberdade, por uma moral que ignora a palavra de Deus, e a igreja, em silêncio, permite que isso aconteça. Jesus nunca nos chamou para viver em silêncio. Ele nos chamou para ser a luz do mundo, para mostrar o caminho da verdade, não importa quão difícil isso fosse. Em João 8:12, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz não pode ser escondida. Ela precisa brilhar e mostrar ao mundo o que é certo, o que é verdadeiro e o que é santo. Se a igreja se cala, ela deixa de ser a luz e passa a viver nas trevas da complacência. E quando a luz se apaga, a escuridão toma conta. O mundo grita com ideologias contrárias à fé cristã. Ele nos chama a aceitar aquilo que é moralmente errado, a buscar prazeres temporários, a viver sem compromisso com a verdade. Mas a igreja deve ser firme em sua posição, não para condenar, mas para mostrar ao mundo o caminho que leva à vida eterna. Em Mateus 5:14-16, Jesus nos ensina: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A igreja não pode se calar diante das necessidades espirituais do mundo. O Evangelho não foi dado para ser mantido em segredo, mas para ser proclamado com ousadia. Quando a igreja se cala, as verdades de Cristo são ignoradas, e as mentiras prevalecem. A responsabilidade de ser a voz que proclama a verdade está em nossas mãos. Em 2 Timóteo 4:2, Paulo nos instrui: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redargui, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Não há momento em que a igreja possa se dar ao luxo de calar a boca sobre a verdade do Evangelho. A omissão é um grande pecado, e seu custo é o afastamento do povo de Deus. Quando a igreja se cala, o mundo se afasta de Cristo, e se perde cada vez mais. A igreja foi chamada para ser a voz da verdade, para mostrar o caminho que leva à vida eterna. Não podemos permitir que o silêncio seja a nossa resposta. O mundo grita, mas a igreja tem a resposta.
E essa resposta é a verdade do Evangelho, a única mensagem capaz de salvar o mundo da destruição. A busca pela plateia tem sido uma das maiores armadilhas da igreja moderna. Em vez de priorizar o avivamento espiritual, muitas igrejas buscam encher os templos com pessoas que, embora fisicamente presentes, não estão espiritualmente transformadas. Os cultos se tornaram eventos, com uma ênfase em entretenimento, música de alto impacto e experiências emocionais. O problema, o avivamento, a verdadeira presença de Deus, é trocada por uma busca incessante pela aprovação humana e pela popularidade. O foco deixou de ser a transformação interior, e passou a ser a satisfação dos desejos de uma audiência que busca apenas conforto. A palavra de Deus é clara: a igreja foi chamada para ser uma agência de transformação, não um palco para um espetáculo. Quando buscamos entreter as pessoas em vez de confrontá-las com a verdade, perdemos o propósito de nossa existência como corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 1:21, Paulo nos lembra: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A verdadeira pregação da palavra nem sempre será confortável ou atraente para as massas, mas ela é o meio escolhido por Deus para trazer salvação. O grande perigo de colocar o entretenimento à frente do avivamento é que, ao longo do tempo, as pessoas se tornam dependentes das sensações, e não da presença de Deus. Elas buscam, inconscientemente, um Jesus que as faz sentir-se bem, mas que não exige nada delas. A verdadeira obra do Espírito Santo não está em produzir emoções passageiras, mas em gerar frutos duradouros, frutos de santidade, obediência e transformação. Em Gálatas 5:22 e 23, Paulo fala sobre os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. A busca por esses frutos deveria ser o centro da vida cristã, mas muitas igrejas estão mais focadas em garantir que seus cultos sejam divertidos e atraentes, em vez de garantir que a presença de Deus seja manifesta de forma transformadora. Quando a igreja busca agradar as massas com entretenimento, ela perde seu poder de influência. O Evangelho, por sua natureza, é desafiador. Jesus nos chamou para carregar nossa cruz, para renunciar ao pecado, e para seguir a Ele de maneira radical. Mas quando reduzimos a mensagem a uma série de eventos agradáveis e emocionalmente estimulantes, esquecemos a gravidade da cruz. O avivamento genuíno vem quando a igreja se arrepende, se humilha e busca o poder de Deus para transformar vidas, não apenas para entreter. Em Atos 3:19, Pedro declara: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O avivamento genuíno não vem de um entretenimento superficial, mas de um coração quebrantado e disposto a mudar. O custo de focar na plateia é claro: uma igreja cheia de pessoas que estão em busca de satisfação pessoal, mas que não estão dispostas a viver a vida radical que Cristo nos chamou para viver. Em Mateus 7:13 e 14, Jesus fala sobre o caminho estreito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. O avivamento real não é uma porta larga, mas uma porta estreita que exige sacrifício, dedicação e um compromisso com a santidade. A igreja que foca em entreter as massas acaba negligenciando essa verdade. O avivamento que Deus deseja para a igreja não pode ser medido por números ou pela emoção momentânea de um culto. Ele é medido pela transformação duradoura nas vidas das pessoas, pela capacidade de viver de acordo com a vontade de Deus, independentemente das circunstâncias ou das dificuldades. A verdadeira medida de avivamento é a mudança interior e a devoção radical a Cristo, não a quantidade de pessoas ou a intensidade emocional de um culto. Em Filipenses 3:7-8, Paulo nos lembra: mas o que para mim era ganho, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. O avivamento começa com a renúncia ao que é supérfluo, e a busca pelo conhecimento verdadeiro de Cristo. O preço de buscar uma plateia, de focar no entretenimento em vez do avivamento, é a perda do poder transformador de Deus.
A Igreja precisa voltar à sua missão original, proclamar a verdade do Evangelho, desafiar as pessoas a viver para Cristo e permitir que o Espírito Santo trabalhe em seus corações, não para produzir emoções passageiras, mas para gerar transformação verdadeira e duradoura. Em uma época de incertezas e busca por respostas rápidas, os falsos profetas se proliferam em meio à confusão, oferecendo promessas vazias e soluções superficiais. Eles não são apenas aqueles que distorcem a palavra de Deus de maneira explícita, mas também os que, de maneira sutil, substituem a verdadeira mensagem do Evangelho por palavras que agradam aos ouvidos e alimentam os desejos humanos. O resultado, uma geração de cristãos que, em sua ignorância espiritual, é levada a crer que a verdadeira fé é aquela que não exige mudança, renúncia ou sacrifício. O problema é claro: a ignorância espiritual tem um preço alto. Em 2 Pedro 2:1, a Bíblia alerta: mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e até negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Os falsos profetas não apenas distorcem a mensagem de Cristo, mas fazem isso de forma sorrateira, muitas vezes misturando verdades com mentiras, criando uma versão do Evangelho que não confronta, não transforma e não exige sacrifício. O resultado é uma fé sem poder, sem compromisso e sem transformação. Esses falsos mestres pregam um cristianismo de conveniência, onde tudo é aceito, onde o pecado é minimizado, e onde a graça de Deus é vista como uma licença para viver de qualquer maneira. Eles falam sobre prosperidade, saúde e felicidade, mas nunca abordam as realidades do pecado, da cruz ou da necessidade de arrependimento. Isso cria uma geração que é espiritualmente ingênua, que não conhece a verdadeira mensagem do Evangelho, e, portanto, não consegue discernir a verdade da mentira. A ignorância espiritual alimenta essa cegueira, pois o povo não busca mais a profundidade da palavra, mas apenas palavras que o façam sentir-se bem. Jesus nos advertiu sobre falsos profetas em Mateus 7:15-16. Acautelai-vos, pois dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. A característica dos falsos mestres é que eles se disfarçam de defensores da verdade, mas seus frutos, as vidas que transformam, a verdadeira santidade e a firmeza na palavra, são falsas. Eles não produzem frutos dignos de arrependimento, como diz Mateus 3:8, produzi, pois frutos dignos de arrependimento. A verdadeira pregação do Evangelho leva à transformação, não apenas à busca por uma vida mais fácil ou confortável. O que está em jogo aqui não é apenas uma questão de doutrina, mas de vida e morte espiritual. O povo de Deus está sendo enganado por pregações que alimentam sua carne, mas não sua alma. O preço dessa ignorância espiritual é profundo, pois ela gera uma fé sem raízes, uma fé que não resiste às adversidades, e que se esvai quando o sofrimento ou as dificuldades surgem. Quando o evangelho pregado é apenas uma promessa de bênçãos materiais ou de conforto, ele falha em preparar o cristão para enfrentar as tempestades da vida. Em Mateus 7:24-27, Jesus fala sobre o fundamento da nossa fé: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A verdadeira fé é aquela que nos prepara para os desafios e nos mantém firmes, mesmo nas tempestades. Além disso, a falta de discernimento espiritual leva o cristão a acreditar que toda palavra que soa agradável vem de Deus, o que não é verdade. A verdadeira palavra de Deus não é só conforto, ela é também uma espada que divide, que confronta e que chama à santidade. Em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é descrita como viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetrante até a divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A verdadeira palavra de Deus, quando pregada com ousadia e verdade, não deixa o pecado escondido, mas traz à luz aquilo que precisa ser corrigido. Os falsos profetas têm uma estratégia: tirar a Bíblia do seu contexto e usá-la para seus próprios fins, criando uma versão do Evangelho que é palatável e fácil de digerir, mas que não tem poder para salvar. Eles pregam uma fé sem cruzo,
um cristianismo sem renúncia e sem a necessidade de transformação interior. O resultado é uma geração de cristãos que não conhece a verdade, não vive a verdade, e, portanto, não experimenta o poder da verdadeira salvação. A ignorância espiritual não é apenas um problema teológico, mas um problema de vida prática. Quando o povo de Deus é ignorante da palavra, ele se perde no caminho, buscando soluções fáceis e respostas rápidas, em vez de se submeter à sabedoria e à verdade de Deus. O verdadeiro conhecimento de Cristo leva à transformação, e é isso que os falsos mestres tentam esconder. Mas como nos alerta 1 João 4:1, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. A verdadeira restauração da fé cristã começa com o retorno à essência do Evangelho, à profundidade das Escrituras, a verdadeira palavra de Deus que transforma, desafia e instrui. Em meio a tantas distorções e superficialidades, a Igreja precisa voltar às suas raízes, ao conhecimento profundo de Cristo, a verdade que está contida nas Escrituras Sagradas. Este caminho de volta não é fácil, mas é o único que nos leva à verdadeira libertação e ao avivamento genuíno. Em 2 Timóteo 3:16-17, Paulo nos lembra: toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus não foi dada apenas para nos confortar, mas para nos confortar, corrigir e nos guiar no caminho da santidade. Quando buscamos retornar à essência do Evangelho, precisamos ser dispostos a permitir que a palavra nos transforme de dentro para fora. O conhecimento da Escritura não é apenas para adquirir informações, mas para ser transformado pela verdade que ela carrega. O primeiro passo para voltar à essência é abandonar a superficialidade do cristianismo moderno. Não podemos continuar aceitando uma versão diluída do Evangelho que só nos promete benesses materiais ou bem-estar emocional. O verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a entender que a vida cristã não é sobre conforto, mas sobre compromisso, sacrifício e uma entrega radical. Em Filipenses 3:8, Paulo fala sobre a necessidade de considerar tudo como perda, comparado com o verdadeiro conhecimento de Cristo. Sim, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. O verdadeiro conhecimento de Cristo nos leva a abandonar tudo o que é passageiro para buscar a sua vontade. Esse caminho de volta à essência também envolve rejeitar os falsos ensinos e as promessas vazias que têm se infiltrado nas igrejas. A busca por uma fé que agrada ao homem, que promete sucesso e conforto sem sacrifício, precisa ser substituída pela busca por uma vida de santidade, obediência e renúncia. Jesus nos chama para um evangelho que exige tudo de nós, não um evangelho que se adapta aos nossos desejos. Em Lucas 9:23, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Voltar à essência do Evangelho é entender que a cruz é central em nossa jornada de fé. A verdadeira essência da fé cristã também envolve a restauração da autoridade da Bíblia em nossas vidas. Não podemos continuar vivendo à margem da palavra de Deus, aceitando apenas versículos isolados que nos agradam. Devemos permitir que toda a Escritura nos instrua, corrija e transforme. Quando a Bíblia se torna a autoridade final em nossa vida, ela nos guia não apenas em decisões religiosas, mas em todas as áreas da vida, no trabalho, nos relacionamentos, na ética e na moralidade. O conhecimento da Bíblia não é apenas para aumentar nossa intelectualidade, mas para nos tornar mais semelhantes a Cristo, em pensamento, palavra e ação. Em João 8:31-32, Jesus nos diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento verdadeiro da palavra nos liberta das mentiras que o mundo nos oferece. A liberdade que encontramos em Cristo não é uma liberdade para fazer o que quisermos, mas uma liberdade para viver conforme a sua vontade, em verdade e santidade. Voltar à essência também envolve a prática de uma vida devocional constante. Não podemos depender apenas do que ouvimos nos cultos, ou nos ensinos superficiais. O cristão genuíno busca o conhecimento de Deus diariamente, por meio da leitura da Bíblia, da oração e da meditação. Esse tempo, a sós com Deus, nos permite conhecer o seu coração, ouvir a sua voz e entender o seu plano para nossas vidas.
Em Colossenses 3,16, Paulo nos exorta: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros. Portanto, o caminho do conhecimento é o caminho de volta à verdadeira essência da fé. Ele exige disciplina, sacrifício, e, acima de tudo, uma busca contínua por Cristo e sua verdade. Não podemos mais viver em um cristianismo superficial ou diluído. Precisamos, como igreja, voltar à palavra de Deus, permitir que ela nos transforme e assim, experimentar o verdadeiro avivamento que vem da presença de Deus. É hora de refletir sobre o que realmente temos vivido em nossa jornada cristã. Será que estamos buscando o evangelho verdadeiro, que exige sacrifício, transformação e compromisso, ou estamos apenas buscando uma versão diluída, adaptada aos nossos próprios desejos e ao nosso conforto? A igreja não pode mais se calar, nem aceitar um cristianismo que se acomoda aos padrões do mundo. O preço dessa omissão é a destruição do povo de Deus, e estamos vendo isso acontecer. Agora é o momento de voltar à essência da fé cristã. Retorne ao conhecimento profundo das Escrituras, busque a verdade que liberta, permita que a palavra de Deus transforme sua vida. Não há mais tempo para viver uma fé superficial, que não exige mudança. A verdadeira vida cristã começa com um compromisso radical com Cristo, com a sua palavra e com a sua vontade. Se você tem se acomodado, ou se deixado enganar por falsos ensinos, é hora de se levantar e buscar a verdadeira transformação. O caminho é estreito, mas é o único que leva à vida eterna. Volte à essência do Evangelho, ao conhecimento da palavra que salva e liberta. O preço é alto, mas a recompensa é eterna. Não deixe para amanhã o que você pode viver hoje. Seja transformado pela verdade de Cristo.